Boa noite. Você fala bem a língua portuguesa? Você está preparado para redigir uma boa redação? Você sabe empregar bem as palavras? Se não, hoje vamos aprender com a professora Ateneia Suliano, ela que é nossa convidada. Nosso tema: abordagem do português nas escolas e na sociedade. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite e hoje nossa convidada, professora Ateneia Suliano, ela que é especialista no nosso querido português, né, na nossa língua portuguesa, e é com ela com quem vamos conversar hoje. Boa noite, Ateneia, muito obrigado pela sua presença, um prazer tê-la aqui no programa Café com Leite. Boa noite, sim, o prazer é todo meu. Sempre acho muito bom conversar sobre essa nossa língua portuguesa, o português nosso de todo dia. É sempre um prazer conversar. É muito conhecida como uma boa professora de português, eu quero lhe dizer isso como não fui seu aluno, infelizmente não fui seu aluno, mas hoje eu vou ter uma aula maravilhosa, eu e você que está aí do outro lado. Eu fiquei muito feliz porque busquei informações de uma boa professora de português. Vou pensar um pouquinho aqui sobre essa língua tão, digamos assim, complicada, mas gostosa de se discutir. Então, na minha pesquisa, o primeiro nome que vinha na relação Ateneia. Fiquei muito feliz por você estar aqui e por essa busca me endereçar sempre a você. Eu agradeço toda e qualquer indicação para o meu nome. E o segredo está somente nisso, na gente fazer o que gosta. Quando a gente faz o que gosta. Né? Você gosta muito da redação comercial, do português comercial, não é? Gosto, sim. Você gosta do português em geral? Né? Eu gosto do português em geral, mas o português comercial, ele interessa a mim e deveria interessar a todos, na verdade, porque é o português de quem lida com o público. E se a gente comete deslizes, recomenda mal. No nosso dia a dia. Verdade, é verdade. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos na nossa vida, eu acho que está inserido a redação comercial. É verdade. Seja conversando, seja escrevendo, mas se faz muito presente. A não ser que esteja alheio à cidadania, né? Verdade, verdade. E há aqueles também que oferecem resistência, né? E diz assim, eu me fazendo entender, tá ótimo. E eu respondo, até para você se fazer entender, você tem que saber o que é que está dizendo. Uma simples palavra modifica todo o conteúdo. Verdade, modifica muito. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem assim na esfera comercial, digamos assim? Na esfera comercial, como a gente lida bastante com documentos, com cartas, com ofícios, com requerimentos, e-mails, né? Comum hoje. Isso. Então a gente vê que há algumas informações que são básicas, né? E que deveriam ser bastante observadas e as pessoas deixam passar. Por exemplo, quem rege a correspondência oficial no país, né, é a Secretaria da Presidência da República. Né? E a Secretaria da Presidência da República faz isso por meio de uma instrução normativa. Então nós temos uma instrução normativa, sim, publicada em 1982. Nós temos uma instrução normativa que foi publicada em 1992. Essa aqui está em vigor, apesar das reformas ortográficas. E essa instrução normativa estabelece alguns padrões que devem ser respeitados pelos serviços públicos, né, e também pelos particulares como meio de racionalizar a correspondência. Uma delas que eu acho bastante interessante, porque eu vejo com frequência, é que a instrução normativa de 1982, já defasada inclusive, ela cita, num de seus parágrafos, que a expressão ilustríssimo não se usa, que ela caiu em desuso e que para aquelas pessoas, para quem a gente dirigia ilustríssimo, basta a gente usar o pronome de tratamento senhor.
Isso foi determinado em 1982. Há 34 anos Isso. atrás. E hoje a gente ainda recebe correspondência com ilustríssimo senhor professor. Olha, eu disse para você que eu iria ter uma aula. Já aprendi uma que eu sempre... Mas, professor, eu sempre usei a expressão ilustríssimo. Então eu estou errado também, né? A instrução normativa diz que essa expressão caiu em desuso. Muito bem. Essa mesma instrução diz pra gente que aquela expressão muito digníssimo ou digníssimo também não funciona. E por que não funciona? Porque se você está na função em que estiver, é porque você é digno dela. Então é redundante você tratar alguém por digníssimo. Se ele está ali, é porque é digno de estar ali. Professor, isso implica dizer que a expressão ilustríssimo, apesar de há 34 anos ela entrar em desuso, mas a expressão ainda continua. E o título atribuído, eu não sei se eu poderia intitular, né? De um título, mas um respeito a alguém, ela continua. Continua. A palavra ilustríssimo, ela não saiu do dicionário. Né? A significação dela se mantém como era, agora é uma expressão que está em desuso. Nas correspondências comerciais. Isso. E estando em desuso, quem insiste em usá-la é arcaísmo. Bom, agora vamos chamar a Azul Entulhos, que está junto com o programa Café com Leite. Depois que a Azul Entulhos chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulhos chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Professora Ateneia, existem algumas expressões que nós comumente utilizamos no meio comercial, como as palavras a fim, a espaço fim, né, ou a fim juntos, ou a cerca, separado também, a partir. Essas palavras, quais são os diferenciais dessas? Quando se deve usar a partir separado? Sempre. Eu vou dizer porque sempre. E quando me pergunta qual é a diferença entre a partir junto e a partir de junto e a partir de separado, eu disse a diferença é uma só. O a partir de junto não existe. Então só se usa a partir de separado. Então não existe outra expressão. Então, certo. E o afim? O afim, existe o afim de separado e existe o afim junto. O afim junto é aquele que significa afinidade. Então eu posso dizer que nós somos afins. Dizer que nós somos afins é porque nós temos afinidades. E quando você está com o objetivo de, aí você diz, eu estou afim de sair hoje à noite. Então esse afim de sair é com o objetivo de, com a finalidade de. Este é separado. E o afim junto só significa afinidade. Afinidade, isso, né? Muito bem. Essas palavras são geralmente utilizadas nos meios comerciais, nas correspondências comerciais, dependendo do tema, lógico, né? Verdade. E nós conseguimos detectar sempre esses detalhes do afim, do a partir. Existe muito esse... É comum as pessoas cometerem essas falhas ainda, né? E é comum na linguagem comercial, porque geralmente a gente se expressa... com uma finalidade. Quando a gente conversa com o cliente, a gente diz para que a gente o procura, então a gente usa o a fim de, por isso que é uma expressão frequente. Assim como a gente costuma estabelecer prazos. E quando a gente estabelece prazo, a gente diz a partir do dia 20, por exemplo. Então por isso é que são expressões comuns. Comuns dos meios comerciais, né? E a questão da Vossa Excelência e Sua Excelência, isso é também muito usado, né? Muito usado. E boa parte das pessoas usa isso de forma equivocada, outros sequer percebem a diferença entre os dois. E na verdade a diferença é que quando você usa Vossa Excelência, fica claro que você está falando com a autoridade. Então quando você se dirige à autoridade, você a trata por Vossa Excelência. E quando você faz referência a ela, você usa Sua Excelência. É português, é muito delicado, né? Tem que se estudar muito, né, professora? E essa aula aqui, para nós telespectadores, para mim também. Professora, eu estava assistindo um canal de televisão e na ocasião o cidadão entrevistou a nossa presidente e ela tratava como você.
ele repórter, o apresentador, e ele estava entrevistando a figura da presidenta da República. E ele dizia, porque você, Dilma Rousseff, esse tratamento está correto? Não, não está correto. E vamos ver por quê. Nós temos todos os pronomes de tratamento. Alguns a gente apreende na escola e sequer usa depois. A gente aprende os pronomes de tratamento e aprende o tratamento para o Papa, o tratamento para o rei. E a gente diz, quando é que eu vou conversar com o rei? Quando você vai conversar com o rei, eu não sei, mas quando conversar com ele, dirija-se à Vossa Majestade. Vossa Majestade. Então são os pronomes de tratamento. Pronome de tratamento é para o trato cerimonioso. Você é o pronome de tratamento que é rebelde. Porque o pronome de tratamento você devia ser para o trato cerimonioso e hoje ele está para o uso informal. Então você não pode se dirigir à presidenta da República, por exemplo, como você, porque ela não é sua amiga íntima. E se assim o fosse, você só a trataria por você na intimidade. Eu fiz essa pergunta, professora, porque para mostrar às pessoas que um gestor público, por exemplo, como no caso do exemplo da presidenta, por mais que haja essa relação de intimidade, de amizade entre as pessoas, quando ele senta na cadeira, quando ele assume a responsabilidade de um gestor público, nós devemos sempre respeitá-lo, no meu ponto de vista. Me corrija o português, por favor. Ao prefeito, excelentíssimo senhor prefeito. Isso, verdade. Por mais que eu o tenha como amigo. Um grande amigo, verdade. Porque naquele momento você não está conversando com o seu grande amigo, você está conversando com o prefeito. Com o governador, com um deputado. Eu vejo sempre lá na Câmara dos Deputados, né, e nos senadores, Excelência, Vossa Excelência, sempre se tratam dessa forma, né, porque, inclusive Sua Excelência também, eles falam, né? Ele direciona um ao outro e diz, porque Sua Excelência está... Aí diz o que tem vontade, né? E então, na verdade devia ser Vossa Excelência. Deve ser Vossa, né? E são tratamentos... Então as pessoas devem, acima de tudo, ter dentro de si esse detalhe, essa observação, quando tratar com... Eu poderia dizer com o personagem ou com a autoridade? Com a autoridade. Autoridade, isso. Né? A personagem não, porque... Mas é um título dado, né? Aquele momento em que ele está... Aquele momento em que ele está governador, naquele momento em que ele está prefeito, está um político, digamos isso, assim, né? No nosso exemplo. Da função, da apenas, função, né? Né? Isso? Estamos aprendendo um pouquinho de português aqui com a professora Atenéa Soliano, hoje aqui no programa Café com Leite, e agora eu quero convidá-la a tomar uma água, saborear uma água mineral São Geraldo, do Grupo São Geraldo, e é dela que eu quero falar agora. Água mineral e cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. E agora vamos servir uma água, depois de falar da água mineral do Grupo São Geraldo. Quero servir uma água mineral aqui, a nossa convidada. Me deixa falar agora da Cola Maluca. Se você precisa colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal e outros produtos, não precisa mais se preocupar tanto. Chegou no Cariri a Cola Maluca. Bisnaga com furo automático, tampa com proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados e mercantis da região. Se ainda não está no mercantil próximo da sua casa, peça pelo telefone 0800 79 3300. E agora vamos saborear mais um cafezinho aqui. Professor, eu faço questão de lhe servir ainda esse café sem nome, mas é um prazer. É um prazer lhe servir o cafezinho aqui. Eu vou saborear aqui, só isso. Chama aí o intervalo de apoio cultural, acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br. Daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Em
Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Cola maluca, cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Língua portuguesa é o nosso tema de hoje. Nossa convidada, a professora Atenéia Soliano, ela que veio aqui conversar, nos dar uma aula sobre correspondência comercial e sobre a língua portuguesa. Eu que estou aqui muito feliz porque estou aprendendo muito e vou continuar nesse segundo bloco. Deixa eu falar um pouquinho aqui do Laboratório LAMIC. Com 33 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-lo. Eu estou falando do Laboratório LAMIC, uma excelência em análises clínicas. O Laboratório LAMIC fica na Rua Padre Cícero 759 em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC. Alô, Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que administram muito bem o Laboratório LAMIC. Professora,
língua falada e língua escrita é a mesma coisa? Não. Há diferenças, sim, e diferenças bastante perceptíveis. Quando eu estou em sala de aula, eu costumo dizer para os meus alunos que nós somos bilíngues. E alguns dizem, mas professora, eu só sei português. Então você é bilíngue, porque você fala brasileiro, escreve português. Quando a gente diz você fala brasileiro, porque quando a gente fala com leveza, com tranquilidade, comete desvios que seriam inadmissíveis no texto escrito. Então, quando a gente fala, esse desenvolver da fala ocorre sem que a gente precise ir à escola. Todos nós nascemos e falamos, e isso a gente vai aprendendo em casa mesmo. Em casa mesmo. Quando a gente vai para a escola, nos bancos escolares ensinam-nos as regras. Então a gente começa a escrever. Então a gente fala brasileiro com toda a leveza que faz a gente dizer né não e que não nos permite escrever né não. Esta é a verdade. Pois, em se tratando do né não, aproveitando essa deixa, existe uma variação de línguas regionalizadas. Isso. Né? No Nordeste nós temos digamos assim, um sotaque, eu poderia dizer assim. Isso. No Norte outro, no Sul outros, e assim sucessivamente. Estaria errado a utilização dessas palavras regionalizadas? É um aspecto da linguística que a gente chama registros de linguagem, e esses registros de linguagem permitem ajustes de nossa linguagem ao contexto em que estamos inseridos. Então, se eu estou falando no meio de erudição, eu uso a linguagem da erudição. Mas se eu estou, por exemplo, na zona rural, que há o falar caipira, o que é que há de errado no falar caipira? Nada. Ali é a realidade dele. Então, esse ajuste da nossa linguagem... Ali está lá no português falada, né? Isso. O português falado. Ele aprendeu assim. Isso. Quando, por exemplo, alguém da zona rural diz, meu filho, não saia não, que hoje está me dando uma pré-com-dia, e a gente ri e fica pensando, pré-com-dia? O que é pré-com-dia? Aí a gente vem para a linguagem culta e vê hipocondria é a pré-com-dia que ele usa. Mas você imagine alguém lá na zona rural dizer, está me dando um acesso de hipocondria. Não vai ter o mesmo efeito de estar sentindo uma pré-com-dia. E nem a própria pessoa que está externando esse sentimento vai entender. Vai entender, exatamente. Então, são os ajustes da linguagem. Por isso é que se diz, não há o falar correto ou incorreto. Há o falar diferente que se ajusta ao contexto, se ajusta ao meio em que você vive, se ajusta com quem você está falando. Esses são os ajustes. A gente chama de registros de linguagem. Muito bem. O português, o Enem, professor, a evolução, eu lembro de um passado recente, né, que eu não sou tão velho, mas num passado bem recente, que eu estudava com muita dificuldade nos colégios públicos e eu não tinha livros, eu não tinha farda, eu não tinha o sapato, eu não tinha nada, eu só tinha a obrigação de ir tirar nota boa, senão eu levava uma pizza. Era assim a regra lá em casa. Mas o Código de Defesa da Criança e do Adolescente não pode mais bater não. Então, eu tinha essas dificuldades, como muitos outros, e hoje o que eu vejo é que o governo proporciona fardamento, calçado, livros bons, transporte, ar-condicionado na sala, isso, cadeira confortável, enfim, um leque de coisas boas. E você acha que, com respeito, acha que está sendo tirado proveito da população no sentido de aprender mais, de buscar mais informações a respeito dos ensinos que estão sendo feitos hoje? A gente vê que há tanta vantagem nisso que hoje a gente pode dizer sem medo, hoje não estuda quem não quer estudar, porque acesso tem suficiente, né? Tem inclusive para escolhas, porque hoje o aluno pode estudar
próximo de casa. Antes nós tínhamos 4, 5 escolas no município, hoje nós temos escolas em todos os bairros. Então você pode escolher estudar na escola mais próxima. Você Mas tem um na fardamento. a receptividade dos alunos, está havendo uma boa aceitação dos alunos? Ou ainda há um repúdio da parte deles no sentido de não quererem estudar? Isso veio agregar valor, veio melhorar, não a condição oferecida, mas a receptividade. Eu quero saber do aluno de lá para cá. Ou seja, ele aprende mais, o nível de aprendizado melhorou por parte do aluno, não da dedicação do professor ainda. Por parte do aluno, a gente vê uma certa resistência. Essa resistência vem de cultura antiga, é aquela que ele diz assim, eu não tenho condição não, eu não vou passar nunca. E aí a gente precisa sentar e conversar com ele para sensibilizá-lo, assim. Você vai passar, você pode passar. Para isso, você só precisa querer estudar. Então, ele oferece resistência porque ele acha que aquilo não é para ele, que aquela oportunidade não é para ele. E que se ele atender ao chamado, ele vai. Mas não vai fazer bonito, então é melhor que ele nem vá. Então ele se intimida com isso. Essa resistência vem dessa timidez, de achar que não é bom o suficiente, que não é capaz. Então essa é uma cultura que a gente tem que ir mudando e vem mudando ao longo do tempo, felizmente. Eu queria falar da Uniodonto Cariri. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite e Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Professora, essa pergunta me veio porque eu acho que os alunos, de um modo geral, da rede pública inclusive, todos, não vou fazer exceções aqui não, tem tanta oportunidade nas mãos que eu não tive, que eu tenho certeza que você não teve e outras pessoas não tiveram, e tem essa resistência de ter a oportunidade de aprender, de estudar confortavelmente, com bons professores. Inclusive, eu te pergunto, os professores hoje da rede pública e privada também são reciclados com frequência? Com frequência. Hoje nós temos tanto na esfera pública como na esfera privada, a gente tem oportunidades de formações, cursos de formação continuada, que é oferecido assim, curso de formação para todo professor em todas as áreas, e aí a gente está sempre se atualizando. Além do contato com os colegas, e aí a gente divide os dissabores, a gente divide as conquistas, a gente também tem a oportunidade de trocar experiências, né, de aprender mais, porque o professor é, antes de mais nada, um estudante em potencial. E é uma pessoa que ama o que faz, né? É uma pessoa que ama o que faz. No magistério, não basta você ter formação acadêmica, não. Você tem que ter a formação acadêmica e gostar do que faz. Do contrário, você desiste. Porque as dificuldades são tantas e os problemas também, então tem que ser um eterno apaixonado por aquilo que Isso é faz, verdade, né? o eterno. O Enem veio a contribuir, veio melhorar para o ensino já um pouco mais avançado? Em se tratando de português, o Enem foi magnífico. Porque ele mudou a abordagem do português nas escolas, mudou a abordagem do português nas provas, e essa abordagem vem contagiando, né? Ela vem sendo disseminada nas universidades. Então você hoje vê as universidades particulares e a gente pergunta assim, qual é o estilo de prova? A gente diz, é o estilo Enem. E esse estilo Enem, você me pergunta, como é o estilo Enem para a prova de português? Aí eu lhe digo, é o português de todo dia. É o português prático. A gente diz hoje que estudar português é fazer um estudo pragmático do português. É o português em uso. E esse português em uso é mais palpável. Então o aluno ou o estudante não está angustiado em saber, por exemplo, o que é uma oração subordinada, substantiva. Mas ele precisa saber por que é que há incorreção quando ele diz vai dar neu?
Então é mais interessante você analisar o vai da neu do que analisar uma oração subordinada, por exemplo. Então um português mais palpável, isso é mais interessante. Isso empolga. Isso vem agregando valor ao ensino. Valor ao ensino. E fora isso, nós ainda temos a interdisciplinaridade. Você vê no Enem hoje que o aluno não tem como... Eu sei português, vou fazer bem o Enem. Eu digo, saber português não é suficiente. Você tem que saber português, tem que saber história, tem que saber geografia, tem que saber biologia e mais. Tem que saber unir tudo isso nas questões. E isso é muito interessante, né? Essa interdisciplinaridade. Tem alguns colégios que, inclusive, os professores, ao corrigirem, por exemplo, uma prova de matemática, se o aluno errar uma palavra no português, no momento da escrita, ele perde ponto no resultado da questão. Interessante é que isso ocorra, porque aí o aluno se policia para ver o português, que o português está presente, não é só na aula de português, não. Ele está presente na aula de matemática, por exemplo. Certo dia eu estava conversando com um colega de matemática e ele me perguntando a respeito do uso de uma preposição. E ele me colocou uma questão e dizia assim, professora, a questão dizia, o número está entre 8 e 12. Então, se o número está entre 8 e 12, professora, o 8 entra e o 12 entra? Foi uma boa pergunta. Foi uma boa pergunta. E se me perguntar assim, o número está de 8 a 12, o 8 e o 12, eles entram? Então, o uso da preposição fazia toda a diferença. Toda a diferença. E eu fui explicar, entre 8 e 12, 8 e 12 não entrarão. Não entrarão. É? Agora, de 8 a 12, o limite é de 8 até 12. Então, isso faria diferença na resolução da questão. Então, é o português na matemática. São pequenos detalhes, né? O português na redação comercial, ele influencia no momento de uma contratação, de uma busca pelo emprego, uma busca por uma melhoria no seu próprio trabalho, no aspecto de evolução, de estágios do seu trabalho? Contribui e de candidato ao emprego, por exemplo, em se tratando de estar ainda se candidatando, ele deve considerar, ele vai entrar na empresa e ele já não responderá somente por si, ele representará a empresa. Então, se ele representa a empresa, o falar incorreto ou escrever incorreto compromete não só a ele, compromete a empresa. Onde ele está, ele é a empresa. Onde ele está, ele é a empresa. E na busca para ingressar, na busca para o ingresso de um novo emprego, a redação de um currículo, por exemplo, porque geralmente no currículo se coloca ali em poucas linhas uma pequena redação comercial dos seus interesses, etc. Geralmente se coloca ali, algumas pessoas colocam. Então isso também pesa no momento da avaliação da empresa contratante. Pesa na avaliação porque quando o candidato se apresenta, né, a uma empresa, ele leva um currículo que ele pode certamente encontrar um currículo pronto, um formulário pronto e apenas preencher. Só que ao chegar na empresa, ele não vai simplesmente entregar o currículo, ele vai entregar o currículo e conversar com o dono da empresa ou conversar com o responsável pelos recursos humanos da empresa. E nesta conversa, tudo que ele copiou estará comprometido, de verdade. Né? Estamos conversando aqui, não estamos conversando, estamos tendo uma verdadeira aula de português de redação comercial com a professora Ateneia Suliano, a quem eu quero convidá-la mais uma vez para saborear uma água mineral São Geraldo. Agora eu vou oferecer uma água mineral São Geraldo. A professora Ateneia, quando saboreamos essa água mineral, vamos falar aqui da Amigona. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro, 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona. E agora, depois de uma água mineral saborosa, nada melhor do que um cafezinho aqui
para nossa convidada, professora Ateneia. Um cafezinho aqui, professora. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br. Um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442. Atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a Leda e a Aldrin que fazem a Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados.
Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Hoje, nossa convidada, professora Atenéia Suliano, ela que é professora de português, nos dando uma verdadeira aula de redação comercial e de outros portugueses, digamos assim, abrasileirados, né, professora? Porque ela me disse ainda há pouco que nós aprendemos a língua brasileira e escrevemos a língua portuguesa, assim, professora? Nós falamos brasileiro. Falamos brasileiro E escrevemos português. Bilíngue, né? Nós somos bilíngue, né? E eu tenho certeza que você também está tirando proveito dessa maravilhosa aula. Ela que virá aqui outras vezes, viu? Nos dar essa aula. Você sabia que está chegando no Cariri o mais novo empreendimento em hotelaria? É a Pousada Café com Leite, na Rua da Almir Gouveia 776. Aguarde. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da Pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Professora, quais os cuidados que nós devemos tomar para elaborarmos uma boa redação? Porque em redação nós temos a redação acadêmica, né, e a redação comercial. Isso. Na elaboração tem algum diferencial entre ambas? Não. Quanto aos cuidados, nós dizemos que os cuidados devem ser os mesmos. Num sentido, qual? A estrutura, né? A legibilidade, porque nós temos que ter cuidado com a letra, a gente escreve para uma pessoa ler. Então a pessoa não vai decifrar sua letra, né? Ela tem que ler, então tem que ter uma letra legível, né? Tem que ter ideias, e a gente reúne ideias vendo TV, conversando com as pessoas, lendo, estudando, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a letra, com as ideias, com as margens do texto, que é o aspecto visual do texto, né? Com a ligação entre as ideias que a gente diz, os articuladores discursivos. Então os cuidados são basicamente os mesmos. Cuidado com a letra, cuidado com a estrutura, cuidado com a articulação discursiva e, principalmente, tenha ideias para colocar no papel. Acima de tudo, né? Acima de tudo. Acima de tudo. Isso. E ser, eu poderia usar essa expressão, ser curto e objetivo? Isso. Hoje, na redação comercial? Todas as nossas correspondências devem primar pela objetividade. Né? Aquele texto rebuscado, aquele texto prolixo, isso era antigamente. Os nossos textos hoje têm que ser os mais objetivos possíveis. Não vou dizer curtos, porque às vezes o tema sobre o qual você vai escrever não dá para ser um texto curto, mas certamente objetivo. Professora, a pontuação, o parágrafo, né, um ponto, nós chamamos geralmente de ponto-parágrafo, né, ou seja, um ponto para continuarmos em um parágrafo, né? Isso. Quando é que deve ser utilizado? Porque existe aquele ponto e a continuidade, né, do texto, né? E existe o ponto e nós iniciamos com um parágrafo. Há uma estrutura que a gente chama estrutura básica da produção textual, de que quando você vai escrever, você deve colocar pelo menos, dizemos assim, 4 parágrafos. E como é que a gente faz essa divisão de parágrafos? A gente pensa assim, vamos começar pela estrutura básica de um texto. Eu começo um texto escrevendo o quê? Uma palavra. Aí eu junto palavras e formo frases. Eu junto frases e formo períodos. Junto períodos e formo parágrafos. E aí você me pergunta, e quando é que eu paro um parágrafo para dar início a outro parágrafo? Vamos lembrar que na estrutura básica de uma redação nós temos, no parágrafo inicial nós temos uma tese, que é qual vai ser a sua defesa. Então a gente tem uma tese e temos uma ressalva para essa tese. Porque não há nenhuma tese que seja absoluta. A tese é uma afirmação, né? E ela não tem que ser e nem sempre é absoluta. Então nós temos a tese e uma ressalva no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, sim, você já vai promover a argumentação de sua tese e de sua ressalva. Então nós temos no primeiro parágrafo a tese e a ressalva. No segundo parágrafo, a argumentação. E nós temos pelo menos 2 argumentos a considerar. Por isso é que a gente diz que o desenvolvimento de sua redação deve constar de pelo menos 2 parágrafos. E o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, né,
que varia de uma universidade para outra essa exigência. Por exemplo, normalmente no último parágrafo de conclusão, nós amarramos as informações que nós demos na tese e nas argumentações. Isso numa redação das universidades particulares. Quando a gente vai para a redação do Enem, aí esse último parágrafo, além de amarrar as informações que você já deu, né, que é o seu ponto de vista, você tem que promover uma proposta de intervenção. Você vai ter que promover uma solução para o problema que você abordou. Que você abordou. Isso. Que seria, no caso, a conclusão. Isso seria a conclusão. Quais são os erros mais comuns que há hoje na redação comercial? Os erros mais comuns são os articuladores discursivos. Muitos colocam um mas ou um todavia. E esse articulador discursivo, mas ou todavia, dão ideia de oposição ou de ressalva. E, às vezes, o aluno coloca todavia e não apresenta uma oposição nem uma ressalva. Outras vezes, ele coloca o articulador discursivo de conclusão, portanto, e não está fazendo uma conclusão. Então, ele usou o conectivo inadequado. Outras vezes, ele coloca um conectivo de causa e não está apresentando uma causa. Então, o grande problema para o nosso aluno, sim, é usar o articulador discursivo inadequado, fere todo o seu texto. Professora, mas dentro desse contexto nós temos tempo, que é muito curto quando você vai redigir, e nos casos de provas e Enems, etc. Então nós temos um tempo curto e temos que ter um raciocínio lógico e, acima de tudo, porque o tema é surpreso. Eu vou chegar lá e o tema é esse, eu vou ter que dissertar sobre o tema e observar todos esses detalhes das técnicas de redação, né, para ser aplicado. Então, por isso eu creio, no meu ponto de vista, que se gera tantas falhas ou erros, não seria? Eu diria que as falhas e os erros vêm de pouca prática. De pouca prática, né? Porque durante um ano, durante 2 anos, durante todo o ensino médio, ou durante 6 meses de um curso específico que você faça, assim, você tem como discutir temas atuais. Então, quando você discute em sala os temas atuais, você está preparando o aluno para o tema que pode vir no concurso. Então, você já discute temas atuais, você já escreve redações, você já passa por mais de um corretor. Hoje as escolas, os cursinhos preparatórios apresentam 2, 3, 4 corretores. Então, você passa por diversos corretores, você vai, inclusive, ganhando habilidade na produção, e aí você ganha tempo, você aprende a administrar o tempo, você aprende a administrar os articuladores discursivos, porque o corretor está ali orientando, e você aprende a administrar os temas, porque você discute todos os temas, quer seja tema social, quer seja tema filosófico, você já discute em sala. Isso exclusivamente depende da prática. Depende da prática, isso. E da boa vontade. Depende, né? da prática, depende da boa vontade. E não vou dizer que depende do professor, porque todos os professores de redação são excelentes. São excelentes. Se assim não fossem, não estariam onde estão. Não estariam onde estão, né? E isso é comum, ou seja, as pessoas... Existem algumas expressões, professor, por exemplo, eu escuto muito a expressão maiores informações ou mais informações. Existe um diferencial? Isso é comum você usar, ou escutar a expressão maiores informações. Para maiores informações, consulte o telefone ou consulte o site. E eu fico pensando assim, o que é uma informação maior? Porque maior é tamanho, maior é dimensão. Então, uma informação maior é porque a letra é maior? Então, é essa inadequação da expressão maior quando eu coloco em maiores informações. E aí é um erro de português. É um erro de português. Redação. E, na verdade, nós temos para mais informações. Por que mais informações? Porque são informações mais detalhadas. Então, a informação maior seria o tamanho da informação. E, na verdade, não é essa a intenção de maior informação. Então, o correto seria dizer, para mais informações, porque informações mais detalhadas, telefone para a empresa e procure as informações. Professora, o que a senhora orienta aos nossos telespectadores, além da
prática, do exercício habitual de se escrever para se redigir uma boa redação? Cele um contrato de paz com o português. Não veja o português como um adversário ou como aquele exigente analista que vai criticar seus desvios. Veja o português como um aliado. Prepare-se todos os dias. Não deixe para estudar apenas quando estiver inscrito no concurso, ou quando estiver com edital publicado. Quem estuda, estuda todos os dias. E português é português em uso, ou seja, é a língua nossa de todo dia. Então é todo dia que você tem que estudar o português. E, havendo dúvidas, há excelentes professores de português na região. É só procurar qualquer um deles. Todo professor de português está sempre disposto a tirar uma dúvida. Professora, nós estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, mas eu não poderia deixar de pedir aqui os seus contatos. Onde é que a senhora ensina? Quem quiser aprender português com a professora Ateneia, como deve fazer? Aqueles concurseiros, aqueles estudantes do Enem, aqueles estudantes para vestibulares, procurar a professora Ateneia. Aonde? A professora Ateneia trabalha em diversos locais e ela poderá ser encontrada dependendo do interesse do cliente, porque eu digo que o aluno é um cliente em potencial. Então pode me encontrar no SEJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, é uma escola do Estado. Pode me encontrar no Destaque Pré-Vestibulares, lá eu ministro a disciplina Língua Portuguesa, Gramática, no Destaque Pré-Vestibulares. No Evolução Cursos também trabalho com língua portuguesa para as turmas Enem e universidades particulares, e tem um curso específico, chama-se A Específica em Português. Este curso é destinado a alunos pré-vestibulandos ou alunos que pretendem submeter-se a concurso público. Então nós temos na Rua São Paulo A Específica em Português, é Rua São Paulo 1414. E lá você encontra a base para aprovação em concursos públicos e vestibulares. É aberto então, lá na Rua São Paulo 1442? Rua São Paulo 1414. 1414, muito fácil. Coloque aí nos caracteres, João. Rua São Paulo 1414. É aberto diariamente? Aberto diariamente, aberto a partir das 13 horas. Ele abre às 13 horas e fecha às 10 da noite. E nele nós temos duas turmas. Uma turma de curso preparatório para vestibulares e outra turma de curso preparatório para concursos. A de vestibulares nas terças-feiras à noite. A de concursos públicos nas quintas-feiras. E nós ainda temos um plantão Tira Dúvidas nas quartas e nas sextas-feiras, em que você encontra a professora Ateneia disponível para tirar suas dúvidas. Muito bem. E ainda atualiza com aulas de português no Facebook, né? É verdade, eu ainda tenho um atendimento online. É um atendimento online. Eu tenho o plantão Tira Dúvidas em loco, você pode se dirigir ao prédio da Específica em Português, mas também me encontra online para tirar as dúvidas, e às vezes essas dúvidas varam madrugadas. Professora, a produção está acenando ali que chegamos ao final do programa. Eu quero carinhosamente agradecer a sua presença, dizer que eu tive particularmente uma aula de português, eu espero que o nosso telespectador também tenha tido. Agradecer a sua participação aqui no nosso programa e dizer que estamos aqui sempre abertos a novos bate-papos e eu espero tê-lo novamente. Agradeço ao convite, espero ansiosamente por um novo encontro e espero de verdade que este nosso bate-papo tenha promovido a paz entre tantos que desgostam do nosso português. Vamos amá-lo, né? Vamos amá-lo. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Amanhã estaremos de volta aqui, às 20 horas e 30 minutos na TV Verde Vale. Fiquem com a programação da TV Verde Vale. Vem aí o Multimídia. Um abraço a todos e até lá. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais.
Desde que a Azul Entulhos chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Cola Maluca. Cola até o que você nem imagina. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Em breve você vai encontrar o que há de melhor em conforto, economia e segurança em Juazeiro do Norte. Eu estou falando da pousada Café com Leite. Faça já a sua reserva pelo telefone 3511-4087. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero 4442.